Olá, eu sou Renata Santos e continuo falando sobre inteligência emocional. Se você não viu o primeiro vídeo, vale a pena assistir antes desse. Eu vou continuar a falar sobre as emoções e como elas afetam o nosso corpo e qual a função que elas têm na nossa vida. Então, como exemplo, para começar, ficar mais claro, imagina que você está andando na rua e de repente aparece uma pessoa com uma arma para te assaltar. Nesse momento, vai vir uma emoção, né? Há um estímulo externo, dispara dentro de nós toda uma emoção e que vai preparar o nosso corpo, nesse momento, para uma ação. Então, essa preparação do nosso corpo vem através de uma mudança fisiológica. Uma série de hormônios vão ser descarregados na nossa corrente sanguínea, principalmente o cortisol e a adrenalina, vão fazer então com que uma série de fenômenos aconteçam, transformações, vamos dizer assim, né? Então as nossas pupilas se dilatam para que a gente possa observar e ter mais foco no que está acontecendo. O sangue vai também para os membros, né? Para os braços, para as pernas, para que a gente possa ter uma ação, possa reagir nesse momento, que no caso poderia ser ou lutar contra o bandido ou fugir, né? Tá nos preparando, nos condicionando para algo. E uma série de outras coisas físicas vão acontecendo, né? Muitas vezes vem o frio na barriga, porque o sangue sai aqui do estômago e ele vai lá para os membros, como eu falei. Enfim, uma série de coisas vão acontecendo no nosso corpo, nos preparando para uma ação. Então, a gente vê que as emoções estão diretamente relacionadas com o corpo, com a nossa fisiologia. Elas disparam e chegam na nossa célula. Toda aquela informação do que está acontecendo e do que a nossa mudança corporal precisa acontecer. E daí é importante perceber e ter essa consciência, porque quanto mais nós ficamos numa emoção, e às vezes a gente fica muito, algumas pessoas ficam muito numa certa emoção, vivenciam demais, o nosso corpo pode começar a se tornar viciado naquela emoção, porque quimicamente ele vai se acostumando e vai cada vez mais dependendo daquela emoção. É todo um processo químico que acontece. Então, por exemplo, uma pessoa que viva muitas tristezas, estados de tristeza prolongados, a gente sabe que isso depois vira o que nós chamamos de uma depressão, né? Ou estados de muito medo, isso podem virar síndromes de pânico. E isso vai mostrando que tanto as situações que estão gerando aquilo, também os pensamentos, porque em algum momento eu já vou falar sobre como os pensamentos alimentam todos esses estados, né, essas emoções e os sentimentos. Mas a gente sabe que quimicamente as nossas células vão ficando viciadas nessa emoção. Por isso é um fator a mais, né, de desafio a gente quebrar esses padrões de depressão, de pânico e outros, porque o corpo já está tão acostumado e já está tão dependente daquela sensação química que é como se ele já colaborasse para que você sentisse isso, né? Então ainda pode ser mais desafiante. E aí por isso que muitas vezes se faz uso de medicações, né? Medicações psiquiátricas, para que realmente num primeiro momento a pessoa possa se estabilizar de uma forma química, né? Mas que depois, com certeza, é super importante fazer um trabalho terapêutico para trabalhar nas causas, na raiz desses sentimentos, dessas emoções, para que a pessoa realmente consiga estar em equilíbrio com ela mesma, né? Então isso é algo muito significativo para a gente ter esse cuidado aí. E no vídeo passado eu explicava um pouquinho sobre o percurso ou o caminho que essas emoções fazem nesse ciclo dentro de nós, né? Esse caminho de começar, essa emoção sobe, tem um pico e depois ela começa a declinar, cair e terminar. E eu explicava que muitas vezes nós paramos o processo aí em algum momento, né? Por vários fatores. Se você não viu, assista o vídeo. E o que é importante também saber? Às vezes numa situação ali onde vem uma emoção, eu também gero outras emoções
eu começo a racionalizar o que está acontecendo, vou criando mais sentimentos e no final aquela situação, ela é um embolado de muitas emoções e sentimentos. O sentimento ele vai vir mais fazendo uma pequena distinção, porque eu também acho que nem é tão significativo nesse momento, mas o sentimento vai vir mais a partir de uma racionalização do que está acontecendo ali comigo, né? Então, para dar um exemplo e ficar um pouquinho mais claro, imagina que você vai numa entrevista de trabalho e que nessa entrevista, você fez a entrevista, tá gostando dessa empresa, mas daí eles comunicam para você que não vão te chamar, né? E nesse momento, pode ser que você estava sem trabalho, precisando muito, né, desse salário, desse lugar, ou que era a empresa realmente dos seus sonhos. Enfim, ouvir esse não te gera uma tristeza profunda, né? Afinal de contas, você precisava muito dessa oportunidade. Além dessa tristeza, que pode ser uma emoção, digamos que primária que venha, quando você começa a racionalizar, né? Ah, mas talvez na entrevista eu devia ter dito isso, ou devia não ter dito aquilo, e talvez ali você possa começar, sei lá, a se culpar, e daí vão vir novos sentimentos, né? Um sentimento talvez de frustração, de raiva com você mesma, né? Raiva dessa situação. Talvez nesse momento você também comece a pensar no futuro, né? O que vai ser de você? Será que você vai encontrar outro trabalho? Como é que vai ser? E daí pode gerar também uma ansiedade, pode gerar uma preocupação, uma angústia. Perceba então que a partir de uma situação, eu tive uma emoção principal, primeira que veio, e depois várias outras que podem vir, né? Vários outros sentimentos que podem vir surgindo a partir disso, a partir da minha racionalização ou de outros processos que vão acontecendo, né? Um desânimo, talvez a pessoa possa se sentir envergonhado, nossa, porque eu não consegui, sinto uma vergonha muito grande, uma culpa. Então vão vindo várias outros sentimentos que vão fazendo com que essa situação, de uma forma emocional, fique ainda mais pesada, ainda mais complexa. E quando você vai olhar para isso tudo, é importante compreender que existem muitas emoções misturadas ali, né? E que cada uma tem a sua razão de ser, cada uma tem um pensamento muitas vezes por trás, né? E que tudo isso pode trazer um peso maior, né? Então, quando eu vou olhar para essa situação, eu percebo que não é só uma tristeza, eu tô me sentindo tão profundamente triste, ou tô me sentindo um peso tão grande, porque além daquela emoção da tristeza, tem uma série de outras coisas também acontecendo, né? E o autoconhecimento então vai mostrando tudo isso que pode estar por trás, dentro de uma situação tão desafiante. Com inteligência emocional, então, é poder identificar isso, né? Todas essas emoções que estão vindo, que estão surgindo, esses sentimentos, esses pensamentos, ou seja, todo esse processo interior dentro de mim, o que é que está se abrindo a partir de um evento, de uma situação, né? Compreender tudo isso, né? Talvez você nem tivesse clareza de que tantas coisas acontecem dentro de você, e é assim, e como é tudo simultâneo, é tudo muito rápido, e às vezes a gente etiqueta e põe acha que é só uma coisa, ou a gente não compreende exatamente bem. Mas quando a gente começa a ver todos os processos internos, o que está acontecendo, a gente vai tendo mais clareza e vai até chegando a um estado de mais tranquilidade, porque ao reconhecer o teu corpo, tudo que está acontecendo com você, dá uma certa sensação de mais segurança, né? Eu sei, é isso que está acontecendo comigo. Então, primeira parte mesmo de ter uma boa inteligência emocional é conseguir reconhecer, né, o que está acontecendo com você, o teu momento, o que é que está vindo, porque a partir disso é que você pode depois lidar, reprogramar, né, se transformar, se trabalhar. Mas primeiro, reconhecer todos esses elementos, né, e olha que variedade de elementos podem estar surgindo a partir de uma situação. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu vou seguir com esse tema, acho muito rico. Até a próxima, então!
Um abraço, até lá!